Flamengo define valor por Danilo e David Romero. Davi Romero pode estar chegando ao Flamengo. O atleta quer vir para o futebol brasileiro e algumas informações trazem de que a negociação pode estar muito próxima de acontecer. Isso e muito mais desse vídeo. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado aqui no nosso canal. Então, por gentileza, deixa o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom? Deixa o like, é de graça. Inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos crescer. As visualizações estão crescendo cada vez mais do nosso vídeo, então é importante que vocês participem, né? Deixando o seu like, compartilhando aí com seus amigos, é muito importante pra gente. Tá? Vou trazer algumas informações antes de entrar efetivamente no David Romero e também no Danilo, tá bom? O Ryan Roberto se despediu do Flamengo e disse que realizou sonhos aí no Flamengo e deixou o Flamengo para jogar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Eu tenho uma opinião, mas antes, olha o que ele botou aqui, ó. Ele botou o seguinte: hoje me despeço do clube que foi minha casa durante os últimos 3 anos. Cheguei ao Flamengo aos 15 anos, cheio de sonhos, vontade de aprender e de construir minha história. Aqui cresci como jogador e como pessoa. Vivi momentos inesquecíveis e conheci pessoas que levarei para minha vida inteira. Vestir essa camisa sempre foi uma honra. Trabalhei todos os dias para representar da melhor forma possível esse escudo tão gigante. Foi no Flamengo que realizei o sonho de estrear no profissional, um momento que ficará marcado para sempre na minha memória. Eu desejo para ele, a forma que ele está sendo do Flamengo não é uma forma legal. Eu desejo para ele todo o apoio do mundo, né, que ele possa sair do Flamengo e reconstruir sua carreira da melhor forma possível. Agora a grande questão é que tá indo para mim para um caminho que se eu fosse empresário, eu não iria querer, né? Se fosse para querer fazer a vida financeira, ganhar dinheiro, agora pensando profissionalmente, porque a tendência é o cara ir para lá, para a Ucrânia e depois sumir. Sumir. Vai fazer dinheiro e depois vai sumir. Se de repente fosse para um Zenit, né, ou Zenit, como você queira, eu até entenderia. Mas lá, porra, não tem... O Shakhtar, não sei, o Shakhtar já foi em algum momento, né, o reduto de jogadores brasileiros, revelou alguns jogadores brasileiros, Tyson na época, né, teve outros jogadores também, enfim. Mas ele ficando aqui no Flamengo, eu acho que tinha uma perspectiva melhor de carreira, né, porque ele é um jogador muito bem visto na base, eu acho que era um dos jogadores mais bem vistos na base para poder ter oportunidade no time profissional, porém nesse novo Flamengo é necessário que tenha um pouco mais aí de paciência. Eu não faria esse movimento, eu não sairia do Flamengo pela porta dos fundos como ele saiu, e muito menos eu colocaria um jogador meu ou autorizaria um representante meu negociar com o futebol ucraniano, tendo em vista que nesse momento tanto a Ucrânia quanto a Rússia não podem sequer jogar as competições europeias, jogam só competições nacionais, tá bom? Então boa sorte para ele, que Deus abençoe e possa dar tudo certo na vida dele, tá? Outra coisa que eu vou falar é sobre o Boto. O Boto, quando ele abre a boca para poder falar também, meu Deus do céu, dá até medo, né? Dessa vez ele criticou o Neymar, né? Falando, não consegue fazer 2 jogos seguidos criticando o Neymar por conta da convocação. Ele fez ali um paralelo em relação ao Pedro, né? Que é um jogador com muitos números, com muitos gols e não foi convocado, mas o Neymar foi convocado, até porque a disputa do Pedro em nenhum momento foi com o Neymar, né? Era mais com o Igor Thiago e tudo mais. E o Ancelotti, ele decidiu levar o Igor Thiago, que está se mostrando um grande erro, né? Está se mostrando um grande erro. Mas enfim, meus amigos, é o Boto, mais uma vez, dando entrevista lá em Portugal, falando coisas. Enfim, eu acho que ele ainda não entendeu, não aprendeu que tudo que ele fala gera uma repercussão enorme. Não que ele esteja certo, não que ele esteja errado, né? Eu nem acho que ele esteja errado em falar que o Neymar não era para ser convocado, e nem acho que ele esteja errado por falar que o Pedro deveria estar lá na seleção, evidentemente que não. Agora, evita, né, cara? Evita trazer polêmica, né? O Flamengo, tudo que acontece, tudo que é falado, tudo que já repercute de uma forma gigantesca, você não se ajuda também. Inacreditável, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o mini estádio do Flamengo, tá bom? Tá praticamente pronto. Após anos aí de obra, o Flamengo projeta concluir o mini estádio do Ninho, né? Até o 2º semestre de 2027, tá? O clube vai aguardar a liberação de uma verba de lei de incentivo, mas pode abrir aí mão disso para finalizar o projeto um pouco antes. A previsão de conclusão entre julho e agosto de 2027. Esse é o campo 10 aí do CT, que já tem a infraestrutura do gramado pronta, tá? Restando apenas o entorno. O local está em obras desde 2024 e vai receber partidas do Sub-20, também do futebol feminino. Ele terá capacidade para 4.500 pessoas. O projeto inicial da diretoria anterior era para 2.000 pessoas. Haverá aí também refletores para iluminação e possibilitando até mesmo partidas à noite, tá? O projeto prevê 4 vestiários para os atletas, 2 vestiários para a arbitragem, sala de controle de doping, sala de reuniões, recepção, área administrativa e camarote localizado no 2º pavimento. Então, eu já passei lá em frente quando eu fui no Ninho, né? É bem na entrada do Ninho, do lado direito. Tá ficando bem legal, tá ficando bem bonito.
Então o Flamengo está fazendo esse mini estádio que deve ficar pronto no meio do ano que vem, tá? Deixa eu trazer uma outra informação aqui, né, sobre o David Romero, do Tigre, lá da Argentina. O Júlio Miguel Neto já vinha ao longo dos últimos meses atualizando essa informação, mas parece que o negócio ele acabou andando, tá? 23 anos, atacante do Tigre, informação de que o Flamengo acelerou as conversas e o clube argentino teria dado um sinal positivo para a negociação, mas o negócio ainda está em fase final, ou seja, não dá ainda para cravar uma negociação. O Romero é tratado como uma promessa argentina, o valor de mercado dele cita em torno de 4 a 5 milhões de dólares, algo na casa de 20 a 25 milhões de reais na cotação atual. Em 2026, né, segundo aí saiu lá no site Coluna do Fla, ele soma 15 jogos, 8 gols e 2 assistências, além de ser descrito como atacante móvel, veloz e com boa finalização. Um detalhe curioso, né, é que ele postou uma foto no Rio de Janeiro, mas a informação é que a passagem pela cidade seria apenas de recesso, né, de férias, não uma chegada para poder assinar contrato com o Flamengo. A janela de transferências abre em 20 de julho e o Flamengo também busca outras opções, como meia e também lateral esquerdo. Tá, meus amigos? E uma outra informação é sobre o Danilo. Essa aí eu coloco como uma contratação top, né? Eu acho muito difícil uma contratação dessa, mas se tratando aí do Flamengo e condições financeiras do Flamengo tem para isso, né? Seria uma contratação topzera essa do Danilo que está jogando a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então o Flamengo segue de olho no Danilo do Botafogo. A negociação é complicada por 3 motivos, né? Tem essa rivalidade, então o Botafogo para fazer negócio aí com o Flamengo é meio complexo, o valor alto, né? E o desejo do Botafogo de vender para a Europa. O Botafogo não quer vender para o futebol brasileiro, quer vender ele para a Europa, tá bom? A gente já vinha informando aqui anteriormente que o Flamengo já monitorava o Danilo há bastante tempo, porque entende que pode ter problemas no meio-campo, principalmente com as indefinições envolvendo tanto o Pulgar e também o De La Cruz, tá? O De La Cruz não consegue engrenar e o Pulgar tem algumas propostas para poder sair do Flamengo e, segundo algumas informações, ele tem acenado que gostaria de ser negociado. A atualização, né, mais forte desse negócio em relação ao Danilo é de que o Flamengo teria dado uma proposta de 25 milhões de euros fixos mais 10 milhões de euros em bônus, tá? Podendo chegar à transação de 35 milhões de euros. Além disso, né, o salário oferecido seria aproximadamente de 3,5 milhões de euros por ano, algo em torno de 1,7 milhões por mês, tá? Enfim, e segundo a própria que a gente apurou aqui no nosso canal, ainda não teria sido enviada uma proposta oficial para o Botafogo. E o Botafogo, por sua vez, né, quer aproveitar essa vitrine da Copa do Mundo para tentar vender o Danilo para o futebol europeu. Outro ponto importante que cabe a gente ressaltar, o Palmeiras também está nessa disputa, mas a oferta financeira do Flamengo seria maior e melhor. Mesmo assim, a informação é que o jogador poderia priorizar a Europa ou até mesmo o Palmeiras, caso não vá para o futebol europeu. Tá bom, meus amigos? Então, deixa o seu like aqui no nosso canal, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado aqui no nosso canal. Então, senta o dedo no like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo, compartilha com seus amigos para que nós possamos crescer cada vez mais, tá bom? Eu sou o Jornalista Stelman, um forte abraço para você, um bom dia, saudações, tamo junto, valeu! Yeah.